É isso aí. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui a esse momento, a essa aula. Você que está assistindo tem o privilégio de estar com a gente aqui nesse momento ao vivo, e você que tem o privilégio de poder também estar assistindo em algum momento da sua história, do momento de Deus, você está assistindo a gravação dessa aula. É, o curso Treinador 360 faz parte dos programas de treinamento que a FCA tem. A FCA oferece para os treinadores ao redor do mundo. Hoje, 116 países e nós estamos avançando, nós estamos vivendo a nossa missão. Lembrando, a nossa visão, né? Ver o mundo transformado por Jesus através da influência de treinadores e atletas. É a nossa visão. A nossa missão, levar todo treinador e atleta a um conhecimento crescente e contínuo com Jesus Cristo e um relacionamento, um envolvimento com a sua igreja. Então, essa é a nossa missão. E como nós, como FCA, Organização Missionária através do Esporte, nós fazemos isso? Nós temos um método ou uma letrinha, três palavras que começam com a letra E. Então, nós chamamos de E3. Então, talvez você que já teve acesso à plataforma 360, você vai ver um outro curso lá chamado E3. É um curso de discipulado para treinadores. Você pode, fica à vontade de fazer aquele curso também. E o E3, essas três palavras, nada mais são do que o você engajar, você equipar e você empoderar pessoas, certo? Então, para nós é um privilégio poder viver a nossa metodologia através desse processo. Então, o equipar e o empoderar, o 360 está dentro dessa visão. Lembrando, para você que já ouviu falar, Anderson, mas eu já ouvi falar do curso 3D. Curso Treinador 3D é um avançado do 360. É um curso avançado. Enquanto o 3D tem 4 horas e meia, o 360, 4 horas e meia, o 3D são mais de 20 horas aula, contando com as horas aulas que eu dou também, chega a passar de 30 aulas aí de material, de recursos e tudo mais. Nós vamos ter sim uma turma esse ano, nós estamos fazendo uma turma só por ano. Teve um momento de 2 turmas, mas nesse tempo, uma turma por ano. A gente começa as aulas em agosto, são 8 semanas de treinamento e mais a plataforma do curso online. Então você depois vai ouvir mais falar sobre o curso Treinador 3D. Esse é o 360, Anderson, por que 360 aula 2? 360, você que estava semana passada, você já viu. É a parte holística. Você engloba corpo, mente e espírito. É o 360 do treinador. Você não, do atleta também, você não pensa somente nos fundamentos do esporte, mas você dá valor para a área emocional, para a área psicológica do atleta. E você também dá valor para o coração, que é a parte espiritual do atleta. Você se importa, você se prepara, você reconhece que você tem uma, uma conexão ali, uma responsabilidade, certo? E eu quero pensar com você nessa noite, nessa aula 2. Primeiramente, o que eu vou passar aqui são conhecimentos, fruto de conhecimento, fruto de experiência. Então, isso aqui não é simplesmente um curso, é algo de coração para coração que a gente vem compartilhando. É vida na vida. Então, acredito que Deus está aí com você e que Ele vai revelar para você a vontade dele através de muitas coisas, talvez se você vai ouvir aqui, mas eu tenho certeza de que a vontade de Deus e a palavra de Deus para a tua vida vai além dos slides, vai além da frase, vai além de tudo que está acontecendo aqui. Então, fica sensível, não é só um treinamento, mas não é só um treinamento, mas também é você tendo um momento para ouvir a voz de Deus. Aula 2, eu quero rapidamente aí entrar com vocês no texto base dessa semana. O texto base da semana passada foi o texto da ceia, né, de 1 Coríntios, Paulo falando que aquilo que eu tenho, que eu recebi, é aquilo que eu compartilho, e agora aquilo que eu compartilho se manifesta no reino. Falamos muito sobre isso, vou falar daqui a pouquinho. E quando Paulo fala em Romanos capítulo 14, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, nessas coisas serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação,
de uns para com os outros. Que maravilhoso, que texto lindo quando nós queremos fazer uma 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 reflexão, vamos dizer assim, daquilo que nós conversamos na semana passada, daquilo que nós perguntamos, como seria a prática do esporte no céu, como seria, você vê que tem o esporte sendo manifestado e na manifestação do esporte, que eu estava pensando essa semana, vendo algumas partidas, e eu falei assim, partidas não, né? Mas acontecimentos em partidas, eu falei assim, meu Deus, a degradação moral, as trevas, o pecado tem se manifestado no mundo do esporte hoje. Não somente pelo roubo, não somente pela corrupção, mas pelo próprio comportamento dos jogadores. Isso se reflete do campo, se reflete na torcida e vice-versa. Isso tá para quem está de fora, os treinadores, a comissão técnica, e desde o juiz e os próprios jogadores. Hoje nós já sabemos o que é o inferno no esporte. Eu fiquei pensando, o que que é o inferno? Eu fiz a pergunta contrária. O que que é a manifestação do inferno, das trevas no esporte? É tudo isso que a gente está vendo. A corrupção, as brigas, a violência, seja entre torcedores, é a própria a falta de respeito, torcedores fazendo hinos ou cânticos debochando ou gestos debochando dos torcedores do Sul que acabaram de passar por uma grande enchente, então um time jogando contra o outro e fazendo gestos de deboche, dizendo que eles morreram afogados, estão nadando, está todo mundo debaixo da. Gente, sabe, uma falta de humanidade, uma falta de, sabe, de amor, literalmente. Esse é o esporte sem Deus. Esse é o esporte aqui na Terra. Então a gente já sabe como é o esporte sem Deus. É isso que a gente está vendo. Então, mas só que nós precisamos pensar o que que seria ao contrário disso? O que que seria ao contrário do esporte sendo manifestado como o esporte sendo vivido como uma manifestação do reino? Isso precisa estar bem claro para a gente. Agora, eu quero dar só alguns alertas aqui. Cuidado com a caixinha do reino. Porque quando nós pensamos em o seu treino tem refletido o reino, nós geralmente, talvez se eu abrisse aqui, você pode escrever no chat aí. Vai ser bem bacana. Então, a pergunta que eu vou fazer: se você tem feito, ou o que você tem feito no seu treino que manifesta, que você entende que manifesta o reino de Deus? Repetindo a pergunta, você escrever no chat aí. O que você tem feito no treino, no seu treino hoje, ou durante a sua aula, com seus alunos, com suas crianças, seus atletas, o que que você faz que, de alguma forma, isso que você faz, você entende que está manifestando o reino? Coloca aí no chat aí. E eu vou continuar falando aqui. Entenderam a pergunta? Simples. Eu não, Se você faz, eu não se vou. você faz alguma coisa, se você faz alguma coisa que você entende que de alguma forma você manifesta o reino. Porque nós precisamos isso, se nós estamos conversando aqui sobre aquilo que não manifesta o reino, o pecado, as trevas, a violência, a corrupção, a, a falta de respeito, a falta de amor, do outro lado, aquilo que manifesta o reino tem que estar claro para gente. Tem que estar muito vivo, porque se você tem dúvida de como manifestar o reino no seu treino, ih, rapaz, deu ruim. Literalmente. Porque, e eu acredito que uma das maiores dificuldades que nós temos em reconhecer ou escrever como eu tenho manifestado o reino no meu treino é porque ainda nós temos uma caixinha. Uma caixinha de que nós somos cristãos e nós queremos encaixotar essa manifestação do reino. Vou ver aqui quem colocou perdão e paciência, não permito briga, ofensa ou falta de respeito com os adversários. Ótimo. Treinar com excelência, preparar a aula, treino com qualidade, oferecer dignidade. Ótimo. Manifestando o reino.
Isso aí, obrigado por compartilharem. Nós temos uma caixinha que achamos que manifestar o reino é copiar o que acontece no culto, copiar o que acontece na classe de EBD e a gente querer trazer isso para o treino. Se você não entende o que é a manifestação do treino, você vai ser totalmente influenciado e levado a querer fazer um Ctrl+C do que acontece na sua igreja e quando chegar no campo de futebol, na quadra, no box, na academia, você apertar o Ctrl+V. Eu quero copiar aqui, vamos cantar um louvor aqui? Vamos, abre a sua Bíblia e vamos ver o que está lá? Nós temos a tendência de querer reproduzir o nosso preconceito de reino no nosso treino. E se você não tem uma ideia de manifestação de reino, você simplesmente você simplesmente vai fazer aquilo que você já tem feito, ou aquilo que você foi ensinado a fazer. Você não vai conseguir conectar uma coisa com outra. Hoje, a maior pergunta nos cursos para treinadores que nós temos recebido, a maior pergunta é: Anderson, eu não consigo conectar o meu treino no reino de Deus. Você tem essa dificuldade aí? Levanta a mão, dá um sinal aí, coloca sim no chat aí, põe um dedinho para cima. Você tem dificuldade de conectar o reino de Deus com o seu treino? Porque se, não permito palavrão, boa, Tony. Porque se você tem essa dificuldade de conectar o reino de Deus com o seu treino, me desculpa, você, quando falar em reino, você vai querer reproduzir o que tem na sua igreja. E isso, para mim, é onde eu quero o primeiro cuidado aqui, fazer um link com a primeira aula com a segunda aula. Cuidado com a caixinha. Cuidado com a sua caixinha. Que Deus permita que nessa noite você, assistindo essa aula, você expanda o seu conhecimento. Através do seu conhecimento, a sua responsabilidade. E através da sua responsabilidade, você entenda que a sua missão começa quando você pega o saco de bola, está carregando nas costas, quando você está espalhando os cones, quando você chama as crianças para o momento do círculo, quando você inicia uma aula, quando você termina uma aula, quando você está na beira do campo treinando ou assistindo um jogo, ali começa a manifestação do teu reino. O Elton escreveu aqui: criar a compreensão de que o tatame busca dar ao nosso coração a mesma organização que Deus deu ao mundo da criação. Caos versus ordem. Que legal, Elton. Obrigado. Obrigado por compartilhar essa visão aí do jiu-jitsu. E baseado nisso, eu quero que você entenda 3 princípios. Manifestando o reino de Deus, pula fora da caixinha. Como destruir essa caixinha? Primeiro, o reino é a sua presença. Você é a manifestação do reino. Coloquei aqui, Colossenses 3, o capítulo Colossenses 3, a partir do versículo 1, vai falando ali sobre o que Deus fez na gente. Não é Colossenses 13, não. Colossenses 1, 13. O que Deus fez na gente. O que Deus fez na sua vida. Se você puder, quem conferir esse texto para mim, coloca aí que eu acerto aqui agora. Aqui, na hora de eu digitar, esqueci ali o capítulo ali. Se não me engano, é um. Que Deus nos transportou das trevas. Deus nos tirou das trevas. E agora nos levou para um outro lugar, onde nós andamos com perdão, com alegria, com amor. Em João capítulo 12, agora nos fala para 36, fala para Jesus é a manifestação da luz e nós temos que andar nessa luz. 1 João 7 fala que nós temos essa obrigação de andarmos nessa luz. Irmãos, presta atenção. A manifestação do reino começa com a sua presença como um filho de Deus onde você está. Na hora que você abre o portão, a porta da sua academia, na hora que você entra no campo e pisa ali na quadra, você abre o ginásio, onde você estiver, tem uma luz sobre você, a luz de Deus, a bênção de Deus, o Espírito Santo. Então, você tem dificuldade de manifestar o reino de Deus? Entenda, você é a primeira manifestação, ok? Você já é essa pessoa que caminha de forma espiritual. Sabe, pessoas de outras religiões, de outras crenças, acreditam em incenso, vela, em espíritos ou coisas por causa da música, acreditam em
em pequenos objetos, estátuas, colocam atrás da porta, em galho de arruda, em trevo de 4, de 3, quantas que for, em coelho. Acredito em tantas coisas no ambiente, sabe? Para trazer forças positivas para o ambiente. Nós ignoramos que nós não precisamos dessas coisas, mas que o o Pai das luzes está sobre nós e Jesus Cristo habita dentro de nós. Então, onde você está? Você é a primeira manifestação do reino. Onde você estiver, você é aquele que chega e o reino chega com você. E o que que o reino, o que que é a manifestação do reino? Paz, justiça e alegria. Paz, justiça. Deixa eu colocar aqui no mudo aqui, isso. Paz, justiça e alegria. Essa é a manifestação do reino. Onde você se manifesta, onde você está, tem paz. Onde você está, você tem justiça, e você vê a justiça e você busca por justiça. Você batalha pela justiça. E não somente a justiça, mas também a alegria que falamos aqui que está com você. Segundo, a presença do reino transborda em você. A presença do reino transborda em você. Agora você tem o Espírito de Deus que está com você, que está sobre você, mas você também agora tem, imagina ali, você é o ramo, você está na videira e através de você se manifesta ali o reino, os frutos. Através de você, o Espírito que está em você, o Jesus que está em você, esses frutos se manifestam. Isso é lindo demais, demais, demais. Então é o reino, você é o reino em você que é Jesus Cristo e isso transborda. Anderson, como assim? A sua prática, as suas atitudes, as suas reações e as suas emoções. As suas palavras ao começar, igual tem uma aula no 3D que a gente fala sobre o poder das palavras que abençoam, mas também que amaldiçoam. O poder do Deus te abençoe, o poder daquele treinador que ajoelha, fala na altura dos olhos da criança e fala: "Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Como você está? Está preparada para a aula hoje? Você está feliz? Que bom que você está aqui. Hoje vai ser um dia muito. As suas palavras que abençoam, porque tem algo dentro de você que transborda. E essa é a manifestação do reino. Agora, tem aquilo que você faz. E talvez quando eu perguntei, o seu treino tem refletido o reino, você tenha ficado só nessa última coisa aí. Aquilo que você faz. E nada contra, gente. Você trazer alguns aspectos da nossa liturgia eclesiástica, você trazer isso para o seu treino. Se você tem a liberdade de orar, que seja bênção. Tem um curso, o curso do DeFord, evangelismo, que a gente fala. Até numa oração você consegue evangelizar. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas quando você está orando numa casa de pessoas não cristãs, na oração você evangeliza. Você fala, Deus, obrigado, porque nós todos aqui somos pecadores. Nós, por causa do nosso pecado, da nossa separação, nós, como diz na tua palavra em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, nós deveríamos estar mortos. Mas o Senhor, como diz em João 3,16, o Senhor amou o mundo de tal maneira. Obrigado por esse amor que hoje em ti nós temos vida, nós temos perdão. Obrigado porque um dia eu aceitei a Jesus. Espero que todos aqui também tenham essa oportunidade, Deus, e que o Senhor se revele e que todos aqui tenham a convicção da salvação no Senhor. Muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus. Sabe, se você tem essa liberdade, você manifesta o reino através da sua oração, você manifesta o reino através de versículos, tudo bem, se você pode cantar, pega as coisas da igreja e coloca. Agora, existe uma manifestação do reino, Mateus 5,16 fala que as vossas obras brilhem de tal forma que as pessoas olham, vejam. As suas obras chamem a atenção das pessoas e ao verem as suas obras, ao olharem para você, ou seja, aquilo que você faz com excelência chama a atenção. A diferença de um treinador cristão que entende a sua missão, quando você chama a atenção do seu treino
você não fica com essa atenção e, sabe, exalta você. Você chama a atenção, mas na hora que você recebe a atenção, você transfere essa atenção e você glorifica a Deus. Entende a diferença? Você tem uma escolinha, você tem uma franquia, você tem uma academia, você tem uma carteira aí de alunos, de personal trainer, você tem algo que está crescendo, você está fazendo com qualidade, nas redes sociais você está fazendo um ótimo trabalho, que legal, você está fazendo com excelência. Agora, isso está vindo para você, as pessoas estão te olhando, e quando elas olham para você, elas, reco- elas reconhecerem um texto, eu quero usar como base o texto de Neemias 6,16. Se você quiser estar anotando, lê esse texto depois. Neemias 6,16. Na parte A do versículo fala que eles conseguiram terminar a construção do muro em 52 dias. Na parte B do versículo fala que todas as nações olharam para eles, temeram e tiveram até inveja deles. E na parte C do versículo diz assim: e todos reconheceram que a Deus os ajudou, que a mão de Deus estava sobre eles. Sabe, quando você manifesta o reino, as pessoas olham para o seu negócio, o seu empreendimento e elas entendem: uau, Deus está com ele. Deus está se manifestando, Deus está ajudando ele. Aí você transfere a glória para Deus, você manifesta o reino de Deus. Agora, Anderson, como que a gente faz isso? Além de copiar, fazer algumas coisas que tem na igreja. É aquilo que eu falei na aula semana passada. Cuide do ambiente. Tente manter um ambiente mais limpo possível, organizado possível. Eu já fiz parte aqui de projetos de sociais com jiu-jitsu numa igreja e uma vez por mês, depois teve que abrir mais. O pessoal não queria fazer muito, né? No início que o tatame está novo, tudo bem, você consegue até fazer de em 2 meses, mas depois, com o tempo, pelo menos uma vez por mês, você tem que lavar e colocar no sol. E você trazia o pessoal para essa responsabilidade. Uma escolinha de futebol que tem um terreno em volta onde o mato cresce. Uma vez por mês você tem um vassourão, você tem um rastel, você tem uma enxada e você ensina as crianças a cuidar do ambiente. A cada 4 meses, 6 meses, consegue uma doação de tinta. Vamos pintar a quadra, vamos pintar as muretinhas onde as pessoas picham, escrevem palavrão. Vamos cuidar do nosso ambiente. Vamos ter um banheiro. Cuidado com o banheiro. Vamos zelar por aquilo que é nosso, aquilo que você está usando, pelo ambiente. Ou seja, não é simplesmente você chegar ali na sua aula e colocar um louvor, uma música instrumental gospel para você fazer um ambiente de manifestar o reino. Sim, isso é bom, mas de que adianta se, sabe, as coisas na sua volta, o ambiente está sujo, o ambiente não está manifestando o reino como poderia manifestar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ter um banheiro ou um ambiente de luxo, que você tem que, sabe, ter o melhor acabamento possível, porcelanato e tudo mais. Não estou falando disso. Eu estou falando de zelar. Zelar pequenas coisas e, de alguma forma, envolver as crianças, envolver os seus alunos. Isso faz parte da manifestação do reino através de você, e você fazer algumas coisas naquilo que Deus tem te dado. Vamos para o próximo aí, porque continua nessa linha onde você manifesta o reino, onde você está fazendo, e aquilo que você está fazendo, e muitas das vezes lembrando, antes de fazer um link aqui, aquilo que você está fazendo determina a manifestação do reino. Esse curso aqui, essas aulas aqui, elas são parte, eu falo que é um extra, que é um adendo, é uma adição ao curso online. E eu vou pegar alguns pontos aqui para a gente fazer essa aula de hoje. Esse aqui é um print de uma das aulas do curso online que diz assim: o esporte é o que você faz e não quem você é. O esporte é o que você faz e não o que você é. Depois que começa a falar sobre a manifestação do reino, agora entra muito na parte de identidade. E a gente vai falar bastante sobre aqui hoje. Porque
entendemos que muitos atletas sofrem com têm essa dificuldade de desvencilhar o que é o esporte e quem ele é. O esporte não é a identidade. Então, na lição, você vai aprender. Eu quero que você foque nisso. Eu quero que você repita essa lição e faça ali, repita e reflita nessa lição. Porque se o alto desempenho no esporte, a pessoa que não entende o propósito dela, ela é muito tentada a conectar o rendimento dela à personalidade dela. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Presta atenção. Sobre nós, primeiramente, a identidade do treinador, antes de falar da identidade sua como atleta, ou do atleta, né? Verdadeiramente só iremos nos preocupar com o nosso propósito quando passarmos a nos importar com o legado que queremos deixar. Lembrando que fica à vontade se você quiser fazer um print, tirar foto, depois posta lá no Instagram, marca fca.brasil, marca o meu Instagram lá, Anderson Couto treinador. Fica à vontade para compartilhar. Eu vi que algumas pessoas me perguntaram sobre isso. Você só vai se preocupar com o seu propósito de manifestar o reino quando você começar a se importar com o legado que você quer deixar. Anderson, como assim com o legado que eu quero deixar? O que significa isso? O legado, eu uso duas expressões. No curso Treinador 3D tem 2 aulas falando só sobre o legado. Você precisa fazer esse curso, por favor. Vai te ajudar muito. O legado, primeiro, o legado tem uma diferença de herança, certo? Herança é aquilo que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você deixa em alguém. Repetindo, herança é aquilo que você deixa para alguém. Alguém deixou para você uma herança. Legado é aquilo que alguém deixa em você. E quando você começa a se preocupar com o seu legado, é quando você começa a fazer essa pergunta: o que eu tenho deixado na vida dos meus atletas? Uma reflexão: se amanhã você não não for mais dar aula, as crianças, os alunos, você não tem mais condição, você não vai mais encontrar com elas. O que você deixou na vida delas? Como elas irão lembrar de você? Quem fez o curso Treinador 3D vai lembrar daquela primeira aula que eu digo, né? Quem foi o seu melhor treinador, o treinador que fez diferença na sua vida e por quê? Aí todo mundo vai falar, porque ele fez alguma coisa além do esporte na minha vida, porque ele deixou um legado. Será que você vai ser um treinador que as crianças daqui 10 anos, 15 anos, eu vou perguntar para elas, quem foi o seu melhor treinador? Ela vai falar, nossa, foi o Salatiel. Ah, mas por quê? Nossa, porque ele me ensinou algo muito especial. Ele não vai falar, porque ele me ensinou a bater de 3 dedos. Ele me ensinou a chutar de trivela, porque ele me ensinou a cabecear. Não. Ele vai falar aquele que vai responder a pergunta e responder dizendo que você marcou a vida dele, ele sempre vai dizer algo que você ensinou para a vida, não algo que você ensinou dentro do esporte. Então, isso é legado, aquilo que você deixa na vida do aluno. E o que você tem deixado? Porque aquilo que você deixa irá responder aquela pergunta lá do início. Como você tem manifestado o reino? Porque manifestar o reino de Deus no seu treino é você ser intencional em deixar alguma coisa na vida do seu atleta todos os dias. Repetindo, manifestar o reino no seu treino de forma intencional é ter a certeza de que você está deixando alguma coisa na vida do seu atleta. Você está marcando a vida dele. Não é simplesmente ensinando ele a marcar a frequência cardíaca, a fazer uma sequência, uma série, a fazer uma repetição, um fundamento, mas algo para a vida. E isso é muito importante. E eu acho legal até você. Eu sei que tem alguns aqui que fazem parte de equipes, de ministério, de academia, de projetos, na igreja ou fora da igreja. Sabe aquela reunião que você tem da equipe e você perguntar o que você tem deixado na vida dos seus alunos? O que nós, como projeto social, como ministério, como academia, como escolinha, o que nós temos deixado na vida dos nossos alunos?
E você que está contratando aí, né, treinadores ou professores, estagiários, você perguntar: o que que você quer deixar na vida dos seus alunos? Imagina, você entrevistando, uma entrevista de emprego aí, a pessoa estagiar com você, a pessoa trabalhar com você, e você, o que que você quer deixar na vida dos seus alunos? O que que você quer deixar na vida dos atletas? Isso é legado, aquilo que você deixa na vida deles. Continuando, se a nossa identidade, se a nossa identidade estiver atrelada ao nosso desempenho, mais do que a Cristo, o sucesso irá para a nossa cabeça e o fracasso para o coração. Essa frase aqui do curso, que eu peguei em algum momento do treinamento, em alguma aula, retrata essa continuidade. Por quê? A falta de entendimento do que é um legado, presta atenção, a falta de entendimento do que é um legado te leva a buscar o sucesso naquilo que você está fazendo. Se você não entende o que é legado, se você não entende o que você está deixando na vida dos seus atletas, o que vai determinar se você está sendo bem sucedido ou não é a sua definição de sucesso. E se a sua definição de sucesso não está em Cristo, o sucesso vai subir para sua cabeça e o fracasso do coração, porque o sucesso falo que é um poço sem fundo ou um teto que se move, um teto sem fim. Você sempre vai buscar mais, 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 é igual a sanguessuga, aquilo vai e nunca você pode ter trocentos alunos, escolinhas, franquia ganhando dinheiro, mas aquilo vai ficar sempre uma insatisfação. O treinador que não tem a consciência do seu legado, ele está sujeito, ele está à deriva, ele está pendente a buscar o sucesso baseado na sua própria convicção, na sua própria axiologia. E uma vez que você busca o sucesso por você mesmo, me desculpa, vai ser difícil, vai ser complicado e você não vai conseguir entender, não vai conseguir e uma hora ou outra você vai não vou dizer que a casa cai, né? Mas você vai, deixa eu opinar aqui de novo aqui. Vai ter aquele momento de motivação. Por que que eu estou fazendo isso mesmo? É um projeto social. Eu não estou ganhando nada para isso daqui. Eu tenho que ouvir esses desaforos das crianças. O meu líder, o meu pastor, talvez quem está me olhando, quem me colocou aqui, nossa, não está vendo nada que está acontecendo. Ele não reconhece nada do que eu estou fazendo. Me desculpa, mas se você não entende o seu legado, aquilo que você está deixando na vida dos seus atletas, você vai continuar buscando o reconhecimento de pessoas, de homens. E se você busca o reconhecimento de pessoas, de homens, você não entendeu o que é a sua missão. O treinador 360, ele entende que ele vai deixar um legado e que o legado que ele está deixando é algo que ecoa na eternidade. Não é um resultado, não é um número que ele quer entregar para alguém. E isso é poderoso demais. Porque agora você entende que a sua identidade e a dos seus atletas não está conectada ao desempenho. Essa aula é linda, você precisa assistir. Onde o foco da sua identidade agora como treinador não é o sucesso, mas o legado. E o foco do seu atleta agora não é mais o desempenho, mas sim os relacionamentos. A identidade dele não está condicionada se ele joga bem ou se ele joga mal, se ele perdeu ou se ele ganhou. Mas a identidade está conectada aos relacionamentos. E nem às vezes o relacionamento que ele tem não podem de forma alguma ser o fator condicional para essa identidade. O seu atleta precisa entender que a identidade dele está acima daquilo que ele acha que está nas quatro linhas, que está no desenvolvimento dele. E às vezes também ele conecta, desculpa eu falar que a identidade está nos relacionamentos, porque está no relacionamento em parte, porque é no relacionamento que ele se sente pertencente. Você vai ver no próximo slide.
mas a identidade dele não é por causa que ele tem pessoas do lado dele. A identidade está muito além do sucesso. A identidade está muito além das amizades ou do esporte. É você ter a autonomia, vou chamar de autonomia, não, mas a autoridade de compartilhar. A minha identidade está em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. E não é se eu fiz um gol ou não, e não é se eu fui o melhor do jogo ou não, não é se eu me tornei um atleta profissional ou não, que eu vai determinar quem eu sou. Como eu falei, no Brasil tem uma pesquisa já antiga, não sei se ainda está valendo, mas se não bobear está mais, que a cada 1.000 crianças que jogam futebol, apenas uma chega a assinar algum contrato ou jogar de alguma forma um modo profissional, seja Série A, B, C ou D. Apenas uma. E a gente às vezes foca nessa uma e esquecemos daquela 999. E como nós temos preparado a identidade dessas 999 para a vida? Porque você precisa entender esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, se você está vivendo, ajudando, contribuindo, corroborando, vamos dizer assim, para a identidade do atleta conectada ao esporte, eu sou o que sou porque o esporte tem me dado vida, o esporte tem me feito isso, o esporte. Não, o esporte não é a fonte da nossa identidade, mas a nossa identidade está no Criador e em Cristo. E de alguma forma, o treinador que tem essa consciência, ele consegue trazer saúde para a identidade do atleta. E hoje, nesse momento que nós vivemos, em crises de identidade, mais ainda torna-se evidente a urgência, a necessidade de treinadores que manifestam a sua identidade de uma forma correta. O nosso significado não está na vitória. O nosso significado, eu sou bom, eu sou, sabe, o cara se o time ganha. O meu significado não depende da vitória e nem da derrota. Vocês viram aí essa semana o Boston Celtics campeão da temporada aí da NBA, com alguns treinadores cristãos, com alguns jogadores cristãos e o treinador cristão, e eles falando da identidade deles, do significado deles, não tem a ver com a vitória, tem a ver com o que Deus tem feito, tem a ver com a minha vida, tem a ver, antes mesmo de ganhar, eles já estavam manifestando a fé deles. Onde o valor do atleta não está na performance. É muito diferente isso. A pessoa se sente valorizada, importante no clube, no time, se ela está jogando bem, se ela está indo bem. A motivação não é o medo. Eu quero jogar bem, eu vou jogar bem, eu vou dar tudo de mim, porque senão eu vou para o banco, porque senão eu vou ser cortado, porque senão o meu salário vai ser cortado, vai ser, de alguma forma, vai ser cancelado o meu contrato. Atributos. Talvez o atributo que o jogador profissional, se preparando para ir profissional, ele recebe, é o orgulho e a insegurança. Será que eu vou estar aqui o ano que vem? Como será que o treinador me vê? Como será? Os times, ele olha para todo mundo com insegurança. Eu não quero ser amigo de ninguém. A gente joga no mesmo time, mas está cada um buscando só o seu interesse. Isso aqui, não só no esporte amador ou profissional, mas também no iniciante. Nós, treinadores, somos responsáveis de criar uma cultura do reino. E uma cultura do reino tem a ver com isso daqui, ó. Nós mostramos que a identidade está em Cristo, está na comunidade. Nós mostramos que o significado está no pertencimento. Pertencer a uma família, pertencer a um time, pertencer a uma comunidade, pertencer a Cristo. Nós mostramos que o valor, nosso maior valor é o serviço. Nós gostamos de servir. Imagina você como um treinador e você chegar para as crianças e falar de crianças, eu não estou aqui porque por causa do meu salário, por causa da minha hora aula. Eu não estou aqui porque vocês são bonitinhos ou porque vocês jogam bem. Eu não estou aqui por interesses. Eu estou aqui porque eu vejo em vocês pessoas maravilhosas, homens e mulheres que serão pai, mãe, marido e mulher, irão construir família no futuro. Eu vejo aqui empresários, pessoas de sucesso, e eu quero servir vocês. Eu quero ajudar a vocês
a viverem o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Gente, as crianças ouvirem essas palavras de afirmação e ver que você é um treinador que se preocupa não com o rendimento em campo delas, mas você se preocupa com a vida delas do lado de fora. Eu vou buscar, veio uma ilustração, uma experiência aqui na minha mente, que eu conto na aula 3D. Alguns lembram, professora Aparecida na minha quinta série, aula de história, que é uma matéria que, algo que eu sou, um tópico que eu sou apaixonado, história do mundo, história dos países, história do nosso país. E aquela professora percebeu que após várias aulas, várias semanas de aula, eu não tinha dinheiro para comprar aquele livro. E ao término da aula dela, eu ficava na hora do recreio, eu pedia o livro da aluna Carla, lembro até hoje, ela me emprestava o livro e eu copiava os mapas, os desenhos da próxima aula. Lembra? Naquela época, você passava, não tinha print, né, do celular. Então você colocava o papel de seda, desenhava o mapa, depois você colocava em cima do meu caderno, apertava um pouco mais forte e saía aquela margem ali, aquela sombra, e eu redesenhava. E ela viu e passou algumas semanas e ela chegou para mim e perguntou: Anderson, por que que toda vez quando termina a minha aula você está fazendo isso? Falei, professora, meus pais se divorciaram, minha mãe não tem dinheiro para comprar o livro, ela está batalhando muito para poder me manter na escola. E isso é o mínimo que eu posso fazer. Eu amo a sua matéria. Aquela professora, com muito carinho, ela me chama na frente da mesa dela, quando não tinha mais nenhum aluno, e ela fala assim: toma aqui para você. Isso aqui é um livro e eu quero deixar o ano inteiro com você. Eu fiquei muito feliz mesmo. Mas só que quando eu olhei aquele livro no cantinho estava escrito, tinha uma tarja vermelha escrito, livro do professor. E eu falei, mas professora, esse livro é seu, é do professor. E se você sabe a área da educação, o livro do professor, o que que tem lá no final, até de cabeça para baixo, né? Eu não sei por que de cabeça para baixo, pensa para ninguém colar ali, mas no final do livro do professor, de cabeça para baixo, tem todas as respostas. E eu disse, professora, mas no final tem todas as respostas. Como isso? Como que eu vou fazer? E ela olhou para mim e disse, Anderson, eu confio em você. E eu sei que você é sincero e que você não vai olhar as respostas. Eu confio em você. Meus irmãos, você não tem noção do impacto que aquelas palavras para um adolescente que tinha perdido o pai tinha abandonado a minha casa, minha mãe eu não tinha um bom relacionamento com ela, para um adolescente que estava totalmente perdido em sua identidade, sexualidade, pessoas de mau caráter em volta, treinadores, é, péssimos amigos, alguém que estava construindo, conhecendo o que que é a vida, o que que é o significado, o que que é a identidade. Você ouvir de uma professora, alguém que você admira muito, olhar nos seus olhos e dizer: eu confio em você. Eu confio em você. Mesmo se eu não era digno de confiança, as palavras dela trouxeram um poder para mim tão grande que eu vesti aquilo. Eu sou um homem de confiança. E eu tenho várias outras experiências onde a palavra de um treinador, a palavra de um professor abençoou e transformou a vida de um aluno. Nós temos esse valor. Como você, através das suas palavras, você serve o seu aluno. A sua motivação é o amor. A gente vai ver daqui a pouquinho. E os atributos que você transmite é a gratidão por fazer aquilo que você faz, você poder. Nós vivemos, ou nós temos o privilégio de fazermos parte de uma pequena porção em nossa profissão, onde aquilo que nós fazemos na área da educação, nós podemos tocar o futuro. Tem essa frase no curso. Nós somos treinadores, nós tocamos o futuro, nós somos professores, nós tocamos o futuro. Porque aquilo que nós estamos semeando na vida dos alunos, nós podemos ter uma esperança de um futuro diferente. Gente, vocês estão vendo como estão as escolas? Vocês estão vendo como está o sistema educacional? O nosso inimigo, ele está batendo pesado no sistema de educação. Vocês estão vendo como estão os lares, as famílias sendo destruídas, crianças matando famílias por causa de joguinhos, por causa de celular.
famílias sendo destruídas por pequenas coisas. As escolas estão cada vez mais, sabe, em trevas. E mais uma vez, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos agir, fazer a nossa parte e sermos essa bênção, essa manifestação do reino na vida dessas crianças. E nós precisamos manifestar a nossa gratidão. Deus, obrigado, porque onde o Senhor me colocou é onde eu preciso florescer e frutificar com gratidão e humildade. A gente fazer Deus ser conhecido. Os seus valores não somente refletem o que você ama, mas também determinam a maneira a qual você vive e treina. Os valores que nós temos, se Deus é importante para você, se Jesus é importante para você, se pertencer nele, sabe, Jesus é tudo para você. Quem é Jesus para você irá determinar a maneira que você vive, mas também a maneira a qual você treina ou você dá o seu treino. Porque o nosso treino precisa ecoar na eternidade e isso faz parte de nossas vidas. Agora, o que Paulo fala sobre isso? Romanos 13: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com quem vos ame uns aos outros, porque aquele que ama uns aos outros, ele cumpriu a lei. A maneira mais poderosa de ensinar o amor é demonstrando o amor. A maneira mais poderosa de ensinar o amor é demonstrando o amor. Aquela frase que eu falei lá no início que não estava gravando, né? Antes de falar de Jesus, demonstre Jesus. E quer maneira melhor de demonstrar o amor com alegria, com sorriso, com a sua linguagem corporal? Como é a sua linguagem corporal no seu treino? Você demonstrando amor para suas crianças, para os seus atletas? Como que você tem manifestado o reino através do seu sorriso, através da sua aula? Quando demonstramos amor, refletimos o reino. Agora, o que não podemos fazer, volto lá no início, é colocar o amor numa caixinha. E se eu pudesse ressaltar algo dessa aula de hoje é: expanda a sua caixinha no que diz respeito à manifestação do reino. Abra a sua caixinha, ou saia da caixa, saia da bolha que você aprendeu. Existem maneiras maravilhosas, talvez maneiras que nunca ainda foram manifestadas, mas Deus quer usar. Quem é o pai da criatividade, o pai da sabedoria? É Deus. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus criatividade, para que você seja um embaixador desse reino. Quem mais desse mundo é o maior interessado para que você manifeste o reino, a não ser Jesus, Deus? Peça isso para Ele. Peça essa criatividade para que você possa manifestar esse reino. E eu comentei na aula passada, eu quis deixar aqui para você, se você quiser printar, se você quiser colocar no seu quadro aí, da sua turma, da sua equipe de trabalho, para você fazer reflexões do seu time, como você tem criado um ambiente de segurança. E eu posso substituir esse ambiente de segurança pela palavra amor, tá? Porque quando criamos um ambiente de segurança, e essa aula aqui eu falo no treinador 3D. Por que eu uso essa palavra de segurança? Porque hoje também tem crescido de forma absurda crianças que estão sendo abusadas em casa. Tanto abuso físico, psicológico, emocional. E quem vai ser essa criança que vai se abrir para você e pedir ajuda? É essa criança que entende que na casa, no treino, ela tem um ambiente de segurança. E o que é esse ambiente de segurança? Esse ambiente de amor? É um ambiente care, compaixão, aceitação, respeito e empatia. Se a criança entende que ela tem essa manifestação, o pai, os pais de uma criança com autismo ou com alguma outra dificuldade, com alguma outra, como eu posso dizer, patologia, vamos dizer assim, seja ela de forma emocional ou psicológica, ela olha para o seu treino e vê que você se preocupa, e vê que você não aceita apelidos, vê que você não aceita
as crianças tirando sarro uma da outra com falta de respeito, que você não aceita palavrão, que você motiva, que você empodera, que você chama os seus atletas para ajudar aqueles que têm alguma dificuldade de locomoção, que tenha alguma deficiência física. Se você gera esse ambiente, o pai ele sente tão abençoado em deixar o filho ali. E você precisa entender, quando você manifesta esse ambiente de segurança, care, de compaixão, aceitação, respeito e empatia, você está manifestando o reino. Sai da caixinha. E eu posso dizer que os 3 anos e meio de Jesus, em carne aqui como homem, ele manifestou com os discípulos e com aqueles que estavam com ele esse ambiente. Eu poderia citar várias. Você pode agora, talvez, começar a ler os evangelhos e vendo Jesus ali manifestando compaixão, aceitação, respeito e empatia com várias pessoas de outras tribos, os samaritanos, com aquele que estava cego, gritando, com aquele que era um soldado e tinha autoridade, mas estava com um parente em casa sofrendo, ou aquele que tinha empatia, e Jesus se identificou com, com aquela mulher que estava para ser apedrejada pelo adultério, por causa do adultério, e Jesus se compadece dela com empatia. Manifeste o amor no seu treino e você estará manifestando o reino. Anderson, então significa que manifestar o treino eu não preciso evangelizar, manifestar o treino eu não preciso falar que o versículo João 3,16 tem que decorar. Eu vou dizer que se você entender que você precisa fazer essas coisas, eu estou te chamando só para refletir de um outro lado ou expandir a sua mente, porque você querer ensinar João 3,16 e no seu treino você não manifestar compaixão, aceitação, respeito e empatia, isso é o amor, você vai estar simplesmente compartilhando algo de intelecto para intelecto. Mas se você quer compartilhar algo de coração para coração e criar uma conexão, e através dessa conexão você criar resultados e ver Deus sendo glorificado, você precisa criar um ambiente de amor, um ambiente de segurança. Vamos lá, que eu já estou estourando meu tempo aqui. Um bom treinador pode mudar um jogo, mas um grande treinador muda uma vida. E aqui a gente encerra. Um bom treinador pode mudar um jogo, mas um grande treinador muda uma vida. Eu quero te chamar para ser grande. Mas a partir do momento que você ser grande, você poder glorificar a Deus que te chamou para esse propósito. A partir do momento que a sua escolinha cresce, você tem resultados, você tem medalhas, você tem, sabe, muitas coisas, você pode falar. É, importa que ele cresça e eu diminua. Mas eu quero continuar vivendo o meu propósito de transformar vidas. E transformar vidas passa pelo entendimento do seu legado. Transformar vidas passa pelo entendimento do que é a manifestação do reino através de você. E transformar vidas passa pelo entendimento de que aquilo que você está fazendo hoje é onde Deus quer se manifestar. Não espere sábado e domingo, ou não sei quando é o culto na sua igreja, para você poder servir a Deus. Lembre-se, a escola que você está, o projeto social, o ministério, o que você está fazendo na quadra, no campo, na academia, no boxe, no tatame, na praia, na quadra de areia, onde você está no esporte, é uma plataforma que Deus colocou você e é ali que Deus está te chamando para fazer a diferença. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando no seu coração através desse conteúdo, através dessa aula e principalmente através das aulas do curso online. Próxima aula, a aula 3, a gente entra falando um pouquinho sobre emoções, a gente entra falando um pouquinho na parte prática, como nós podemos desenvolver de forma direta recursos que nos ajudam a ser um treinador 3D. Então, você que está assistindo essa aula gravando depois, ela encerra aqui, você busca aí na descrição ou no grupo de treinadores, você busca aí para você
assistir a aula 3, se ela já foi gravada. Se ela ainda não foi gravada, você está convidado para poder assistir essa aula ao vivo. Que Deus te abençoe e fala o teu coração.